Oi, gente, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Como é que estão os dias de vocês? Já faz uns dias que eu quero gravar esse vídeo. Só que todas as vezes que eu começo a falar sobre ele, sobre essa pessoa que a gente vai conversar hoje, eu não consigo terminar. Eu tenho vídeos gravados há dias atrás de 7 minutos, de 5 minutos. Só que quem é sensível ao Espírito Santo, a gente entende a mensagem. E eu consegui estudar, eu passei por um processo esses dias atrás aí, e eu venho aprendendo. Porque é muito legal eu trazer alguma coisa nova aqui, mas o mais sobrenatural é quando eu aprendo para passar para vocês. É quando acontece comigo e eu aprendo e digo, nossa, legal, vou falar sobre esse assunto. E já tem muitos dias que eu venho estudando sobre Elias. E no sábado passado eu participei de uma conferência. Que conferência linda! Foi assim, foi lindo, resumindo. E antes da preletora da noite começar a falar, a ministrar, o Senhor já vinha falando comigo algumas coisas que ela falava ali na mensagem. E eu vou falar sobre Elias. Elias, ele foi um profeta muito corajoso. Só que em determinado momento da vida dele aconteceu com ele o que acontece comigo, o que acontece com você, o que acontece com todo mundo. E é natural isso, porque a gente tem que entender que nós somos carne. E essa carne permite que tenhamos sentimentos. Muitas pessoas falam que os sentimentos estão na alma e tá tudo bem também. Outros vão mais profundo, também o espírito sente. E eu sigo essa linha também, que o espírito ele também sente, também tem sentimentos. E eu quero ler para vocês 1 Reis, capítulo 19, que fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias, pessoal, ele foi uma pessoa muito corajosa. Porque Elias ele é apresentado na época que a política estava um caos. O rei Acabe tinha se contaminado. Ele tinha se casado com Jezabel. Jezabel havia trazendo para o meio do povo de Deus ídolos, prostituição, engano. E Elias ele é levantado exatamente nessa época, aonde o povo cocheava entre dois pensamentos, entre adorar a Baal, o deus de Jezabel, e adorar o Deus vivo. E para quem tem um coração de adorador, um coração voltado para Deus, se tem uma coisa que mexe com a gente, é quando o povo divide a adoração. E Elias ele estava indo contra o sistema. Ele estava falando, não cochia em dois pensamentos. Elias, ele faz prova. Elias, ele prepara o altar e fala, eu estou resumindo a história, e fala, se o Deus de Baal é Deus, que o altar seja consumido. Mas se o meu Deus, que eu acredito que for Deus, ele vai consumir todos vocês. E é exatamente isso que acontece, porque Elias tinha certeza, Elias tinha convicção de que o Deus vivo era o Deus de Israel. E, no entanto, ele mata os 450 profetas de Baal. E ele ressuscita o filho da viúva. Ele multiplica o azeite. Ele faz muitas coisas no nome de Deus. Entendeu? Porém, Acabe,
ele faz Jezabel saber tudo o que estava acontecendo através da vida de Elias. E o que Jezabel faz? Jezabel manda um recado para Elias, falando que vai matar ele. E em 1 Timóteo fala que Deus, ele não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo. O medo entra no coração de Elias. E é aqui onde eu quero chegar. Quando o medo entra no nosso coração, a gente não consegue olhar pelo que o Senhor já fez, a gente não consegue olhar para a situação que a gente está e não consegue ver uma solução, porque o medo, ele é um estado de consciência. Quando você se sente ameaçado, você sente medo, você sente vontade de fugir, você sente um estresse, você sente uma ansiedade. Tudo isso se refere a um estado de temor, a um estado de medo. E é exatamente isso que acontece com a gente e o que acontece com Elias. Porque na Bíblia, irmãos, não tem super-herói. Na Bíblia, pessoal, não tem pessoas, nossa, não! Na Bíblia tem pessoas como eu, como você. Na Bíblia são pessoas para a gente ver, nossa, ele passou por isso. Porém, a Bíblia nos ensina que se eles passaram e venceram, a gente também vai vencer. Sabe por quê? Quem está com a gente não é o Deus de Baal. Quem está com a gente é o Deus vivo, é o Deus de Israel. E o que acontece? Elias, ele teve medo, ele deixou de olhar para o propósito, para o futuro, entendeu? E começou a olhar o quê? Para a situação. Todas as vezes que nós estivermos com medo e olharmos para a situação, vai acontecer o mesmo com a gente que aconteceu com Elias. A gente vai querer se esconder. Porém, Deus, ele respeita até mesmo o nosso momento de medo. Deus, ele não falou para Elias, vai, não se esconde. Não. Deus, ele pergunta, Elias, o que você faz aí? Elias, o que você faz aí? Sai da caverna. Na caverna, Deus, ele providencia alimento. Elias entrou na caverna porque Deus mandou? Não! Ele entrou porque ele teve medo. Igual a mim, igual a você, sentimos medo em situações, entendeu? Porém, Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Deus, ele nos dá coragem. Uma coisa que eu acho muito interessante é nos Salmos 34, Salmos 20, Salmos 55, Salmos 23. Davi, quando ele sentia medo, ele colocava para fora, ele falava as palavras para Deus, ele não guardava. Elias guardou, Elias sentiu medo, ele guardou. Davi não, ele colocava para fora. Coloca o teu medo para fora. Fala para o Senhor. Davi falava, Senhor, eu estou com medo porque os meus inimigos estão vindo atrás de mim. Quando Saul queria matar ele, Davi falava, Senhor, os meus inimigos estão vindo atrás de mim. Não faça nesse dia como Elias, não vá dormir na caverna. Muito pelo contrário, coloca esse medo para fora. Porque quando você coloca algo para fora através das palavras, a cura, ela entra. Não guarde o seu medo, entendeu? Coloca para fora, coloca nome no medo. Assim como o pecado, quando a gente vai falar com o Senhor sobre os nossos pecados, tem nome. Coloque o nome no seu medo e coloque para fora. Faça igual Davi. Coloque nome aos seus medos. Não faça igual Elias. Não entre em cavernas que não é para você entrar. Sabe por quê? Você vai entrar em crises existenciais. Entendeu? E vai começar a se questionar. Em 1 Reis, capítulo 19, mais abaixo, vai dizer, quando Deus ele se apresenta para Elias, ele começa a ter crises existenciais, falando que ele não era digno, porque os pais também morreram e ele também queria morrer. Entendeu? Não, faça igual Davi, fale, os meus inimigos estão vindo, o meu medo de perder está grande, a minha ansiedade está grande, porque os planos de Deus ele não vai deixar de se concluir por conta do teu medo. Eles só vão ser atrasados.
Entendeu? Eles não vão, você só vai estacionar, você não vai parar. Entendeu? Porque quando Deus ele tem um propósito, ele permite que você entre na caverna. Porém, ele vai se apresentar a você através de pessoas para te tirar dessa caverna, porque ele respeita os nossos limites. Porém, aonde está os nossos limites é aonde Deus chega, é aonde o Espírito Santo chega para trabalhar. Entendeu? Então, o que eu quero te falar no dia de hoje, coloque nome aos seus medos. Fale para o Espírito Santo, seja claro, Espírito Santo, eu tenho medo de perder. Espírito Santo, eu já perdi. Mas nesse dia de hoje eu entrego. Tira de mim esse espírito de covardia, de medo, porque a Bíblia fala que Deus ele nos deu, o Espírito Santo está aqui na terra, nos encorajando para fazer o propósito dele. Saiba qual é o seu propósito, que o Espírito Santo vai te ajudar. Não deixa o medo, não deixa a ansiedade, não deixa essa sensação de luta e de fuga te tire do propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Fale ao Espírito Santo, eu estou com medo, e que o Espírito de coragem entre e te faça prosseguir. Não entre na caverna para dormir, só se alimente, porque o Espírito Santo está conosco, está com você. E ele vai te dar coragem, ele vai te dar ousadia para você vencer. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus vivo, que ele mata 450 profetas, ele ressuscita o morto, ele multiplica o azeite da viúva, ele faz qualquer coisa. Só não deixe o espírito do medo te dominar. Não entre em caverna para dormir, se alimente e saia.